bem? Hoje nós vamos aqui de volta ao programa Pontuando com um assunto que é bastante polêmico. É o seguinte, nós temos dois assuntos aí nesse próximo Pontuando agora. O primeiro deles vai ser Deus, a ilusão, a realidade, o campo quântico da fé, neurociência, filosofia e além. Essa é a descrição do nosso vídeo. A gente vai embarcar aqui numa jornada tentando desvendar as múltiplas faces de Deus e vamos mergulhar aí na ideia do ateísmo, ou seja, da não existência de Deus. Vamos explorar a complexa ideia das pesquisas científicas de como nós vemos a divindade, qual a necessidade de termos um Deus, perspectivas científicas, mas também espirituais, aquelas que definem um Deus, uma divindade, ou uma espiritualidade com e sem Deus. Vamos caminhar por aí. Esse vai ser o vídeo de hoje. No próximo vídeo nós vamos falar especificamente da fé, uma jornada, e que tem a ver com esse vídeo aqui. Mas vamos separar em dois vídeos, porque esse aqui já vai ficar grande, o outro vai ficar grande também. Mas no final das contas é mais ou menos o mesmo assunto. Vamos começar falando, o primeiro título que eu vou falar é o seguinte: ateísmo e a busca por sentido na vida sem Deus. Uma análise filosófica, mas também científica, uma observação do ateísmo. Nós temos vários observadores, o Badiou, que tem uma citação aqui também, o Comte Sponville, que escreveu um livro especificamente do ateísmo. Juntando todos esses autores que estão falando isso aí, nós fizemos um resumo. Mas não vamos ficar só falando de ateísmo, não. Mas vamos começar com a ideia do não-Deus. Então o ateísmo é a descrença na existência de qualquer tipo de divindade, um Deus único ou vários deuses, seja ele único, múltiplo, uma posição que tem sido defendida por pensadores ao longo da história, desafiando concepções religiosas arraigadas. Modernamente, mais dentro do iluminismo, aparecem os teóricos da não existência de Deus, alguns filósofos ateístas convictos, outros com outra concepção de que existe uma espiritualidade, mas não necessariamente se configura um Deus. E existem várias denominações, mas nós vamos nos ater aqui à não existência de Deus, Os gnósticos, por exemplo, que acreditam que existe alguma coisa, mas não definem a imagem de Deus, mas os gnósticos não são ateístas, nós estamos falando de ateísmo. Então essa perspectiva não é apenas uma ausência de fé, ou seja, quando o indivíduo ele pode até ter algum tipo de fé, mas ele não define a fé dentro da religião, ou uma fé religiosa, em princípio porque ele não crê em Deus, E tem muita gente que não é religiosa e crê em Deus, Mas a pessoa que crê em Deus e faz uso de uma fé não é uma fé religiosa. E a pessoa que não crê em Deus, ela pode até ter fé, mas se ela tiver fé, não é uma fé religiosa. Então, vamos separar a crença ou não de Deus da questão da fé. Mas aqui nas pesquisas aqui, mistura-se Deus e fé. Então, essa perspectiva não é apenas a ausência de fé, a fé, ou seja, a fé em Deus, mas muitas vezes um resultado de uma análise crítica, um raciocínio para eles tido como lógicos e observação do mundo. Claro, e quando o indivíduo está definindo aqui a não existência de Deus por raciocínio lógico, ele está fazendo uso da sua mente, e a sua mente não é necessariamente o suprassumo daquilo que se possa concluir a respeito de, por mais estudo que você tenha a respeito da realidade que nos cerca. Mas esse raciocínio lógico para essas pessoas que se calculam na ciência, até onde a nossa ciência consegue chegar, para eles é definitivo de que não pode existir Deus, porque não cabe dentro desse raciocínio. E a própria observação do mundo. A observação do mundo depende muito do critério de observação. Um ateu convicto, que foi o Niemeyer, o grande arquiteto, fez Brasília e tal, ele dizia que invejava os religiosos, os que acreditavam em Deus, porque eles tinham uma promessa de espiritualidade, de uma vida que prosseguia para além dessa existência. Ele não tinha, ele era ateu, e
Mas quando perguntaram para ele se ele era importante, ele falou assim: como é que eu posso me sentir importante olhando as maravilhas que existem? Ele falou do universo, falou da natureza, dos passos, daquela sintonia que a natureza tinha, aqueles acontecimentos todos interligados, que você percebia uma beleza e tal. E quando ele falou disso, esse maravilhamento que ele tinha com relação às coisas naturais e belas e espontaneamente maravilhosas e coordenadas, mostrava que ele tinha um pensamento do sagrado sem defini-lo como tal. E essa definição do sagrado, ela tem muito a ver com a questão da religiosidade, que ele não tinha, que ele não possuía. Ele não era nem religioso nem crente em Deus. Então, essa observação do mundo de uma maneira rasa, científica e racional, ela pode não ser tão maravilhosa quanto a visão de alguém que tem uma capacidade de penetração e raciocínio também com as suas emoções, que permite que as suas emoções aflorem, porque realmente tudo que existe é admirável e muito bonito, né? Você vê os desenhos dos pássaros, a beleza da configuração dos pássaros, algumas árvores, alguns tipos de folha, flores, né? Até algumas pedras são maravilhosas, algumas coisas assim que parece que foram feitas para serem artísticas. O funcionamento do organismo humano, a questão do DNA, a questão da plasticidade cerebral, do próprio funcionamento dos organismos, a coesão da natureza, as compensações, os ciclos, tudo parece refletir uma inteligência imanente que se não criada, seria um acaso muito inteligente, difícil de explicar. Então, essa observação do mundo que caracterizaria a ideia do ateísmo, ela é uma coisa muito dúbia, porque depende de como que a pessoa observa e como que ela se maravilha. Eu acho que o maravilhamento, ele leva a uma sensação de sagrado. E esse sagrado, ele acaba virando uma atribuição de alguma coisa superior, ulterior, linda, maravilhosa, que seria divina, não com essa palavra, mas com a sensação do divino. Então essa é a única característica que eu coloco aí. Eu acredito que alguns ateus tenham essa capacidade de maravilhamento, mas continuo achando que aquilo ali não é uma obra de uma divindade. Eu não estou defendendo que existe uma divindade. A minha crença pessoal, ao longo das matérias aqui, ela vai transparecer, mas ela não é importante. Importante é o quanto de reflexão que nós vamos fazer aqui. É claro que eu vou acabar dando a minha opinião, mas você não precisa levá-la em consideração e isso aí não vai condicionar o nosso vídeo. Vamos continuar. Contudo, o debate sobre a existência de um Criador é complexo, envolvendo argumentos filosóficos, interpretações científicas, experiências pessoais que buscam preencher lacunas de conhecimento com ideias de uma força superior. Em alguns momentos na história da humanidade, por exemplo, tem alguns acontecimentos que são estranhos, né? Como outro dia eu estava assistindo um vídeo e o cara falando que tinha um padre que era exorcista e que ele chegou na casa de um cara para fazer exorcismo de uma pessoa que estava presa ao teto. Foi levada lá por um espírito e tal, ele ficou preso ao teto. Se esse fato aconteceu, como é que você explica isso, né? Então existiria uma espiritualidade, existiriam espíritos, aí no caso seriam espíritos atrasados e tal, maléficos, etc, etc. Mas existem também aparições, pessoas que veem coisas, existem profecias, existe uma série de coisas, infindáveis coisas, mas que como a ciência não consegue provar, não consegue demonstrar uma causalidade e muitas vezes não consegue comprovar que existe relação entre coisas, aquele fato fica como um fato não explicado ou que não tenha acontecido, que seja uma lenda. Mas existem algumas coisas documentadas, né? Experiências de quase morte, em que algumas configurações dos contos dessas pessoas são muito similares, mas alguns neurologistas dizem que aquilo é um processo que pode acontecer com ilusão mental, que não houve a morte, que houve um resquício de atividade cerebral que registrou, e aquele registro é similar por causa da área, do lóbulo que está e para lá. Então a gente continua sem saber se essas coisas são reais. Acaba por ser uma questão de crença, ou de uma lógica pessoal, ou de uma lógica de um conjunto de pessoas associadas à filosofia ou associadas à ciência física,
tem a ver com iluminismo, tem a ver com espiritualismo, tem a ver com misticismo, e até onde a nossa ciência comprova, não se comprova nada do que é místico ou que é espiritual. Aqueles que creem, que têm alguma visão, que têm alguma certeza, eles não têm como provar também. A palavra deles contra uma ciência que não comprova nem desaprova, que não traz prova a favor nem prova contra. Então nós continuamos nesse escuro de conceitos. Bom, filósofos e questionamentos da divindade. A trajetória do ateísmo e também do agnosticismo, né? Os agnósticos, né? É marcada por figuras que em diferentes épocas ousaram questionar o status religioso. Na Antiguidade Clássica, mesmo na Grécia Antiga, onde os deuses eram parte intrínseca da vida, alguns filósofos já expressavam ceticismo. Demócrito, com sua teoria atomista, sugeria que o universo era composto por átomos em movimento sem necessidade de intervenção divina. Olha bem, o fato de ele ter descoberto o átomo não significa que Deus não exista, né? A não ser que ele tenha uma definição de Deus que seja aquele que criou a matéria e uniu ali e ficou segurando. Então, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Epicuro, por sua vez, argumentava que os deuses, se não existissem, não se importariam com assuntos humanos, focando-se em sua própria bem-aventurança. Sua ética, focada na busca do prazer e na ausência de dor, não dependia de recompensas ou punições divinas. Isso é uma outra visão, uma lógica muito particular e pessoal. Embora ele tivesse dado grandes contribuições, tanto ele quanto Demócrito, à ciência e à filosofia, mas as razões pelas quais um cria e o outro não cria são absolutamente, na minha maneira de pensar, irrelevantes e inconsistentes. Mas também olha a época, né? Isso tem muitos anos, tem milênios, né? O iluminismo e a razão. O iluminismo já é uma coisa mais atualizada, né? Já é do período moderno. O período do iluminismo foi crucial para a ascensão do pensamento ateísta e do pensamento agnóstico. Filósofos como o Barão de Hollenbach, que é o Paul-Henri Thiry, em sua obra Sistemas da Natureza, de 1770, ele argumentou que o universo é uma máquina regida por leis naturais, sem a necessidade de um criador ou de uma alma imortal. Ele via a religião como um produto do medo e da ignorância. Eu até acho que existiram religiões, né, que se sustentavam através do medo da ignorância, promessa de vida eterna, promessa de salvação, quem fez céu e inferno, tudo bem. Porém, o fato de existir essa famosa máquina que seria o universo, regida por leis naturais, não significa que esse universo e essas leis não poderiam ser criadas ou ditadas pela divindade. Então, não só não prova, como também não prova o contrário. São apenas ideias. Eu acho que a ciência que explica que uma coisa é possível e a outra ciência não explica, é porque talvez a gente precisasse de uma outra ciência para comprovar ou não comprovar algumas teorias que essas pessoas lançam. Mas isto visto do momento atual. Essas pessoas raciocinaram com 1000 anos atrás, com 500 anos atrás, com 400, 300 anos atrás, onde a cultura, as discussões, as filosofias, a integração do mundo, as mentes pensantes, os filósofos, os neurocientistas, os cientistas, os místicos estavam menos evidentes, não existia e não existia intercâmbio entre eles. Então a gente ficava dependendo de algumas mentes brilhantes que emitissem conceitos. Século XIX e a razão crítica à religião. Ludwig Feuerbach, em A Essência do Cristianismo, de 1841, ele propôs que Deus é uma projeção das qualidades humanas ideais. É possível que nós tenhamos criado um Deus assim. Isso para além de uma existência possível dele ou não. Mas é possível que nós tenhamos criado assim um Deus que ou é distante da divindade real, ou que é criado no lugar de uma divindade inexistente. Eu prefiro colocar coisa relativizada. Para Feuerbach, a divindade é uma invenção da mente humana, uma forma de objetificar nossos próprios desejos, nossas aspirações por amor, sabedoria e poder. O Karl Marx, que tem um outro tipo de análise, profundamente influenciado por Feuerbach, via a religião como o ópio do povo. Mas é preciso de eleger o contexto em que ele via a religião. Ele não estava discutindo a religião e a religiosidade, a existência da divindade ou não. Ele estava
discutindo o que a religião estava fazendo naquele momento como um poder que funcionava como ópio do povo. Então isso às vezes é mal entendido, porque o Karl Marx ele não pregava você ser ateu, ele não se ocupava da religiosidade, ele se ocupava da forma como as religiões trabalhavam politicamente. Então, em sua análise social e econômica, que não passava disso, a religião servia como um instrumento de controle, alienando as massas das realidades de sua exploração e prometendo recompensas em uma vida futura, o que significa que deixava o indivíduo alienado, não interferindo na realidade atualmente, não tendo uma atitude política, uma atitude de classe, não resolvendo seus próprios problemas e permitindo que a religião o alienasse e o iludisse. Mas isso não significa que não existisse uma divindade, ele não comprovava que não existia, ele não se ocupava do pensamento religioso. O Friedrich Nietzsche proclamou a morte de Deus, não como um evento literal, obviamente, mas como um colapso dos sistemas de valores metafísicos e religiosos que sustentava a civilização ocidental. Era uma visão dessa mesma ilusão, só que ele não tinha um pensamento similar ao de Marx, porque ele não trabalhava as ideias econômicas e sociais, ele trabalhava a filosofia. Para Nietzsche, a ausência de Deus abria caminho para o niilismo, ou seja, não existia nada, mas também para a possibilidade, sendo niilista, para a possibilidade do ser humano criar seus próprios valores e significado, tornando-se o Imbertment, que seria o além-homem ou super-homem. E isso era uma visão filosófica. Você basear-se na literalidade das palavras dele é incorrer em erro. Ele estava fazendo digressões filosóficas e achando que o homem não deveria estar acanhado ali, necessitando de uma visão religiosa, ou uma visão de Deus que o salvasse, mas ele sendo ator de sua vida, ele sendo o homem que se superasse, o homem que se criasse, o homem que realmente deslumbrasse, o que acabou acontecendo com a própria ciência, o que a ciência fez com o homem. E isso também não era necessariamente, embora ele não acreditasse em Deus, parece que definitivamente, mas embora isso não necessariamente fosse uma crítica ao estudo da própria religião ou do que tem internamente nas religiões, mas sim o uso e o apequenamento do homem por estar dentro de estruturas religiosas que o apequenavam. No século XX, o novo ateísmo, no século XX e no século XXI, chamado novo ateísmo, popularizado por figuras como Richard Dawkins, Christopher Hitchens e Daniel Dennett, e também Sam Harris, trouxe uma abordagem mais assertiva. O Dawkins, em Deus, um Delírio, de 2006, argumenta que a fé é uma ilusão e que a ciência oferece uma explicação mais completa e satisfatória para a existência do universo da vida, sem a necessidade de um Criador. Bom, então isso aí já é exatamente a discussão da não existência de Deus e de uma observação objetiva da realidade, dizendo que essa observação objetiva da realidade não carecia da existência de uma divindade. Então essa era uma visão bastante religiosa ou anti-divina. Hitchens, em Deus Não é Grande, de 2007, ataca a religião por suas consequências sociais e morais negativas. Esse aqui já está mais para o lado da visão de Marx, né? Daquilo que, quais as consequências, embora ele estivesse olhando mais para o lado da psicologia e da sociologia, não necessariamente da economia social ou da sociedade, mas de qualquer maneira um pensamento correlato. O contraponto, razões para crer na divindade, vamos pensar se existe. Apesar do avanço do pensamento cético, milhões de pessoas em todo o mundo mantêm sua fé ou em uma ou até em múltiplas divindades, como são os indianos, por exemplo. Suas razões não são apenas baseadas na fé cega, mas muitas vezes em argumentos que buscam uma base científica ou lógica, ou talvez até quase científica, porque a ciência em si mesma ela não consegue comprovar, nem comprovar que não existe, nem comprovar que exista. Pelo menos não até agora. Argumentos cosmológicos e do primeiro motor. A ideia de que tudo o que existe tem uma causa leva à pergunta sobre a causa primeira do universo. Filósofos como Tomás de Aquino defenderam que essa causa primeira deve ser incausada e, portanto, Deus. Ou seja, Deus não foi criado. Ele é a causa de todas as outras coisas e ele não tem uma causa para ele.
embora a física moderna, com a teoria do Big Bang, descreva o início do universo, ela não explica o que causou o Big Bang, quer dizer, o início do início. O início do universo observável teria sido o Big Bang. Ninguém se ocupou de por que existia matéria condensada naquele ponto, se é que o Big Bang é definitivo, mas ninguém explicou por que existia matéria, por que a matéria estava condensada naquele ponto, porque explodiu e criou o universo. Né? Quer dizer, já existia o germe e a potência da criação do universo no momento anterior ao Big Bang. Portanto, o Big Bang não é a origem de nada. Ele pode até ser a origem do nosso universo, mas ele não é a origem do tudo. Então ele deixa espaço para a ideia de que existe um primeiro motor, aquele que porventura achasse que o universo podia se criar com o Big Bang. Argumentos teleológicos. O argumento do design inteligente, olha, também conhecido como o argumento do design. Esse argumento postula que a complexidade e a ordem do universo, particularmente a complexidade biológica, que essa maravilha que nós observamos, aponta para um design inteligente. Quer dizer, existe um design ali que está dizendo para que lado que a coisa deve ser, a coisa é muito inteligente. O exemplo clássico é do relojoeiro cego, de William Paley, onde a intrincada estrutura de um relógio sugere a existência de um relojoeiro. Tudo bem. Da mesma forma, a complexidade de um olho humano ou de um ecossistema será evidência de um designer divino. No entanto, a teoria da evolução por seleção natural de Charles Darwin oferece uma explicação para a complexidade biológica sem a necessidade de um designer. O que ele não explica é se esse design foi feito para que houvesse a complexidade biológica, uma evolução do próprio sistema. Então, para mim, não explicou nada. Não comprovou que não existe, nem tampouco que existe. Argumentos morais. Para alguns teístas, eles argumentam que a existência de uma moralidade objetiva e universal, noções de certo e errado que transcendem culturas, só pode ser explicada pela existência de um legislador divino. Sem Deus, a moralidade seria meramente subjetiva ou socialmente construída. É meio pobre esse argumento, mas ele tem um certo sentido dentro da religião, né? Sem você imaginar uma punição para os seus erros, a moralidade seria meramente subjetiva. Mas se você tivesse um mundo de ateus, será que nós seríamos imorais? Porque os ateus, embora eles sejam ateus, eles não são péssimas pessoas. Aliás, os ateus são melhores que muitos religiosos em alguns momentos. A experiência pessoal e mística. Para muitos, a fé não é apenas uma questão de lógica, mas de uma experiência pessoal e espiritual. Essa experiência pessoal e espiritual, ela pode ser uma ilusão, mas ela pode ser verdadeira. Não se comprova nem que ela é uma ilusão, nem que ela é verdadeira. A ciência não dá conta disso, então nós continuamos na mesma. Sentimentos de transcendência, epifanias, resposta a orações ou sensação de uma presença divina são experiências que, embora não replicáveis cientificamente, são profundamente reais para o indivíduo e reforçam sua crença, mas não definem nada com relação a todos os outros que não tiveram aquele testemunho. Portanto, a gente não tem certeza se o cara teve uma ilusão ou se aquilo é uma realidade. Eu não estou defendendo que seja uma ilusão, estou apenas dizendo que cientificamente nós não temos provas, né? Independente se eu creio ou não em Deus. Gnosticismo, o conhecimento secreto da divindade. O gnosticismo, do termo do grego gnosis, que significa conhecimento, representa uma corrente de pensamento místico e religioso que floresceu nos primeiros séculos da era cristã, em paralelo e por vezes em oposição ao cristianismo ortodoxo. Os gnósticos se baseavam na fé cega, mas em um conhecimento esotérico e direto da divindade que seria acessível apenas para poucos. Essa ideia é a ideia de que o conhecimento esotérico era um conhecimento fechado que alguns iniciados teriam, não porque os outros fossem impedidos, mas porque os outros não teriam aquela condição de ir avançando ou aceitando aquelas premissas para que ele se desenvolvesse. Então as experiências esotéricas elas eram experiências que tornavam real aquilo que estava sendo dito em termos místicos. Ou seja, o indivíduo tinha aquelas visões, o indivíduo saía do corpo, o indivíduo ia para egrégoras e tinha conhecimentos profundos de uma ciência que não dizia respeito, que não era mística no sentido de ser balela, em que ele sentia realmente a existência daquilo, ele ganhava um conhecimento que às vezes ele nem conversava porque as pessoas não iriam acreditar. E ele não tentava convencer ninguém, porque aquilo no final das contas não era uma religião com bases morais nem sociais.
Então, o gnosticismo era a crença de per si em algo que você pudesse desenvolver para ver. Você, mais uma vez, não tem certeza que aqueles esotéricos estavam tendo experiências místicas. Se aquilo é uma prova para ele que fundamenta a crença dele, não será uma prova para você que não passou pela experiência dele. Então isso não prova nada para nós também. Embora não quer dizer que eu não acredito em Deus. Visão do mundo gnóstica. No gnosticismo, o mundo material é frequentemente visto como uma criação imperfeita de uma divindade menor e ignorante, que seria o demiurgo, e não do Deus verdadeiro e supremo. A humanidade presa neste mundo material possui uma centelha divina, que seria o pneuma, que busca retornar ao reino da luz. A salvação não se dava pela fé ou por rituais, mas pela gnose, ou seja, pelo conhecimento revelado e interior. Essa salvação, na realidade, era a procura da luz, não era a salvação do pecado original, aquela história do catolicismo ou do judaísmo, que permitia ao indivíduo transcender a sua ignorância e a matéria para se unir ao divino, que seria o iluminamento, assim como o budismo, assim como Cristo significa o iluminado, Buda significa o iluminado. Né? Então, dualismo e alienação. O gnosticismo é fortemente dualista. Ele separa radicalmente o mundo espiritual perfeito do mundo imaterial imperfeito. Essa visão reflete uma profunda sensação de alienação e busca por libertação do sofrimento das ilusões desse plano ou desse mundo. Embora não neguem a existência de divindades, não se ocupam disso, a sua concepção é radicalmente diferente da de muitas religiões monoteístas, propondo um universo mais complexo e multifacetado com diferentes hierarquias de seres divinos, e que a figura de Deus não teria uma definição, que é uma coisa bem similar ao que eu penso. A possibilidade de um Criador, perspectivas científicas e filosóficas. A ciência, por sua natureza, não pode provar nem refutar a existência de um Criador. Ela não consegue, ela não tem argumentos para isso, no sentido teológico. Ela se ocupa do que é observável, mensurável e testável. O único problema da ciência é ela ser prepotente para dizer que não existe aquilo que ela não consegue provar que existe ou que não existe. Isso é a minha briga com a ciência. Seria ideal que ela falasse assim, se ela falasse assim humildemente, nós não conseguimos provar. Nós não conseguimos saber. Nós não temos essa resposta. Já tentou? Já. Conseguiu? Não. Então não existe? Não sei. Eu acho que a resposta mais lógica seria essa. Menos pedante. No entanto, algumas descobertas científicas e conceitos filosóficos abrem portas para discussões sobre a possibilidade de um Criador. E a gente vai continuar falando disso. O Big Bang e o início do universo, a tal teoria do Big Bang descreve a expansão do universo a partir de um estado extremamente denso e quente há cerca de 3,8 bilhões de anos. Eu já falei sobre isso, isso não prova nada. Essa teoria amplamente aceita sugere o início para o universo, sim, o início para o universo, mas não o início de tudo. Não sabia o que tinha antes do universo, que outros universos existiram. Então você não tem a prova de que aquilo que eu observo foi criado há 3,8 milhões anos atrás. E daí? Aquilo tudo que estava lá, que explodiu, que virou o universo atual, quem criou? Esquisito, né? Ou nunca foi criado, mas existia. A pergunta é, o que havia antes do Big Bang? Essa aqui é a minha pergunta. Ou, o que causou o Big Bang? Né? Leva a especulações sobre uma causa transcendente, fora do nosso espaço-tempo. Para alguns, essa causa é Deus. Para outros, é uma limitação atual do nosso conhecimento científico. Eu acho que a gente pode tomar como uma limitação atual do nosso conhecimento científico, porque nós não sabemos se o universo é tudo que existe. Não sabemos se existe outro universo. Né? Não sabemos se Deus existindo, por exemplo, ele resolver concentrar a matéria do nada num ponto, explodir e falar, bom, fique isso aí que agora é o seu universo, viva com isso e pronto, tchau. Vou descansar. Eu acho que não é por aí. Por isso que essa ideia de uma existência de Deus assim, que criou o universo assim, que o universo começou ali naquele ponto, para mim é uma redução. Nós só descobrimos, se o Big Bang for uma teoria viável, nós apenas descobrimos que o nosso universo veio a partir da expansão de uma explosão inicial. Somente isso. Qualquer outra causa religiosa não consegue se associar a isso. Nós não podemos prever que esse universo é único. Portanto, eu acho que isso aí só provou que nós estamos num universo que foi criado há 3,8 bilhões de anos atrás. E isso se a teoria do Big Bang for definitiva. A sintonia fina do universo é argumento do ajuste fino.
Cientistas e filósofos apontam para as constantes físicas fundamentais do universo, como por exemplo a constante gravitacional, a carga do elétron, a massa do próton, etc, etc. Tem N constantes, que parecem estar ajustadas e afinadas com uma precisão incrível para permitir a existência do próprio universo e da vida. A própria vida, ela tem parâmetros que são finos e sintonizados entre si, que se desenvolve ali. Interessante. Quem criou isso? Ou ninguém criou? Obra do acaso. Que acaso é esse? Se essas constantes fossem ligeiramente diferentes, o universo radicalmente seria diferente. E a vida como tal nós a conhecemos seria, ele diz aqui, impossível. Eu digo o seguinte, essa vida seria impossível, mas que outra vida seria possível? Nós não sabemos de nada. Para ateístas, essa sintonia fina é evidência de um designer inteligente. Sim, mas um designer inteligente aleatório que nos parece inteligente porque dá certo? Ou um design inteligente porque alguém criou aquela inteligência, programou aquilo e fez com que ele fosse daquela forma? Nós não temos essa resposta. Para os céticos, pode ser explicada pelo princípio antrópico, ou seja, o universo deve ser como é para que existamos para observá-lo, ou seja, ele é assim para que nós possamos observá-lo, o que seria uma intenção de alguém que o fez para que nós o víssemos. Aí você está quase dizendo que Deus existe. Ou pela teoria do multiverso, onde existem inúmeros universos com diferentes constantes, nós só existimos num que tem essas constantes, né? E esse permite a vida. Será que o outro permite? Não sabemos. A natureza da consciência. A consciência humana continua sendo um dos maiores mistérios da ciência. Nós discutimos isso em 2 vídeos. Com a matéria inanimada, como uma matéria inanimada pode dar origem à experiência subjetiva, a autoconsciência, a mente ou a própria consciência. Como? Alguns argumentam que a consciência é uma propriedade emergente e complexa do próprio cérebro. Nós já falamos sobre isso nos vídeos passados. Outros, como o filósofo David Chalmers, que eu também já citei no outro vídeo, apontam para um problema de difícil da consciência, sugerindo que ela pode ser totalmente explicável pela física química, o que para alguns abre uma pequena fresta para algo além do puramente material. Não sabemos. Metafísica e limites da ciência. A ciência descreve como o universo funciona. Apenas. Ela não responde fundamentalmente ao porquê ele existe. Definitivamente não responde. Se a ciência afirmar que não existe alguma coisa além daquilo, ela está fora do eixo de discussão dela, porque ela não está ali para provar nada a respeito da existência de Deus. Ela está apenas dizendo que o universo foi criado dessa forma porque ela conseguiu constatar isso, nada além disso. Perguntas sobre o propósito da existência, que já seria algo mais filosófico, o significado da vida, a natureza da realidade final, caem no campo da metafísica e da filosofia. A ciência não entra nisso. Mesmo que a ciência um dia possa explicar cada processo físico, a questão da origem última e do propósito pode permanecer. Vamos explicar tudo, mas quem que fez esse design? Por que isso tem que ser assim? Por que quiseram que fosse assim? Né? O debate entre o teísmo e ateísmo e a busca por um criador reflete a incessante busca humana por significado e compreensão. O debate entre o teísmo e o ateísmo diz para nós o seguinte: nós não conseguimos provar que existe algo ou que não existe algo. Nós simplesmente não provamos. É uma questão de crença. Enquanto o ateísmo desafia a necessidade de uma divindade para explicar o universo e a moralidade, até porque ele não se ocupa disso, a crença em um criador persiste, baseada em argumentos filosóficos, experiências pessoais que levantam dúvidas em outras pessoas, lacunas que a ciência não preencheu mas também não pretende preencher. O que você acha desses diferentes pontos de vista? O que eles revelam sobre a natureza da nossa própria existência e a busca por resposta? O que você acha? Deixa aí no comentário. Vamos mudar de assunto. Agora nós vamos falar o Deus que existe e o Deus que foi criado pelo homem. Uma análise multifacetada dentro da nossa proposta inicial. A questão da existência de Deus na natureza divina tem sido um dos debates mais persistentes e profundos da história da humanidade. Ao longo do século, diversas culturas, filosofias e crenças tentaram conceituar transcendentemente a existência de um Deus. No entanto, é crucial distinguir entre um Deus que existe, seja qual for sua natureza ontológica, seja uma divindade múltipla, e o Deus que foi criado pelo homem, que já foi uma atitude política, uma atitude religiosa, uma atitude necessária para a sociedade, para a civilização num dado momento.
E essa atitude seria uma projeção e interpretação e, por vezes, uma ferramenta cultural e psicológica, que é o que eu acho mais provável, uma necessidade. Essa distinção é fundamental para compreender a complexidade da fé, da espiritualidade e da própria cognição humana, né? Algumas coisas estão interligadas aí. Essa necessidade é uma necessidade do nosso cérebro, é uma necessidade do corpo humano, é uma necessidade da nossa psicologia, ou é uma necessidade da nossa alma, do nosso espírito, porque eles existem. O que é isso? Neurociência é a base cerebral da experiência religiosa. A neurociência oferece insights fascinantes sobre as bases neurais da experiência religiosa e espiritual. Longe de refutar a existência de Deus, ela não se ocupa disso, esses estudos exploram como o cérebro humano processa e interpreta fenômenos que são frequentemente atribuídos ao divino. Quando você está rezando, quando você está numa experiência mística, quando você está em contemplação, meditação, o cérebro realmente está funcionando de forma diferente. Então, esses caras estão pegando esses insights aí e tentando tem insights fascinantes sobre aquilo que está acontecendo, baseado nas medições que eles conseguem fazer ou da admiração que eles têm pelos processos. Mas tudo é dúvida. Ativação de regiões cerebrais, por exemplo. Pesquisa utilizando ressonância magnética funcional, que é a fMRI e a eletroencefalografia, EEG, demonstraram que a experiência religiosa ativa diversas áreas do cérebro. Mas isso não quer dizer que existe alguma coisa além do cérebro. Apenas que ele está sendo ativado em suas áreas principais quando ele está associado àquele tipo de forma. Por exemplo, o córtex pré-frontal associado à cognição complexa, tomada de decisões de autoconsciência, é ativado durante a meditação e oração profunda. Olha bem, o córtex pré-frontal associado à cognição complexa, tomada de decisões e autoconsciência, se encontra ativado durante meditação e oração profunda. Opa! Isso significa uma abertura para o espiritual ou significa apenas uma competência ou capacidade cerebral? A gente sabe. O córtex parietal, responsável pela experiência espacial e pela distinção entre o eu e o ambiente, pode estar envolvido na sensação de dissolução do ego ou de unidade com o universo, frequentemente descrita em estados místicos. Resta saber se essa diluição é factual, se o cérebro trabalha em prol de fazer essa abertura e se existe realmente essa simbiose aí, essa sensação de dissolução do ego no todo, né? Ou se não existe, ou se apenas é uma coisa de sensação. A ínsula, né, relacionada à percepção dos estados internos e emoções, uma parte do cérebro, mostra também uma atividade durante experiências religiosas intensas, o que significa que poderia ser uma ponte ou simplesmente uma competência. Não sabemos. A neuroteologia. Existe uma neuroteologia. Este campo emergente, popularizado por pesquisadores como Andrew Newberg, sugere que o cérebro humano está programado para a transcendência. Então já vem da genética dele para ele ter a sensação transcendente. Quer dizer, a transcendência então não existiria. Transcendência seria apenas a sensação que o cérebro tem. Para que serve? Não sei. A capacidade de ter experiências místicas ou religiosas pode ser uma característica evolutiva que contribuiu para a coesão social e busca de significado. Então, o cérebro estaria dando uma coesão social e uma busca uma resposta ao significado da vida por ele ter essa sensação de transcendência, como todos os outros têm também, quando eles agem uníssona naquela crença ou naquela transcendência que eles sentem na experiência religiosa. Isso os une e eles criam o corpo da religião. Então, a religião só foi criada porque o cérebro tem uma competência numa região dele para se ter a sensação de transcendência. Olha só. Então, o Deus criado então pelo homem teria origem nisso. Nesse contexto, ele pode ser uma manifestação cultural dessa predisposição cerebral inata, uma forma de dar sentido às sensações e percepções que emergem de nossa própria biologia. Nossa biologia colocou lá um escorregãozinho para a gente cair sentado e falar: ah, então Deus existe. É uma hipótese, né? Exemplo, o Tratado de Newberg-Iversen, que é o trabalho de Newberg e Iversen,
de 2003 com monges tibetanos em meditação e freiras franciscanas em oração, revelou padrões de atividade cerebral que, embora diversos, apontam para uma diminuição da atividade do lobo parental superior, o que pode explicar a sensação de perda de fronteiras entre o eu e o outro ou o divino. Isso para mim não explica nada. Por quê? Porque isso aí poderia ser uma abertura que esse lóbulo parietal superior faria exatamente para esse transcendente que existe. Ou seria, como ele está admitindo, apenas uma sensação. E essa sensação de perda de fronteiras entre o eu, o lobo ou o divino seria a sensação de transcendência e que daria o aspecto de religiosidade a todos os indivíduos, e por isso eles se uniriam numa religião e começariam a confabular dogmas. Isso sugere que as experiências de união com Deus ou o universo podem ter um correlato neural e não existir, ou pode ter um correlato neural porque ser abertura para ter essa conexão com a espiritualidade. Ele, para mim, não provou nada, ele apenas descobriu alguma coisa. Espiritualismo é a busca por uma realidade material. Continuamos a busca. O espiritualismo, em suas diversas vertentes, postula a existência de uma realidade além da matéria, de uma dimensão onde a consciência e os espíritos persistem após a morte física. Eu, por exemplo, creio, mas ninguém prova isso. Nesse contexto, a distinção entre Deus que existe e o Deus que foi criado pelo homem é sutil, mas é fundamental. Existe um Deus? Não sei, mas o Deus que eles creem é esse. Esse Deus existe? Não, esse Deus eu não acredito, então eu sou ateu. Não, você apenas não acredita naquele Deus que foi feito à imagem e semelhança daquela religiosidade criada, daqueles dogmas. Né? Argumentos espiritualistas. Muitos espiritualistas acreditam em um Deus universal, uma inteligência suprema, uma energia cósmica que permeia tudo, em vez de uma entidade antropomórfica sentada num trono acima das águas, aquelas baboseiras que pensa aí. Esse Deus seria a fonte de toda a consciência, manifestando-se através de leis naturais do universo, da evolução espiritual, que ele teria criado essa lei e ele jamais a desobedeceria à própria lei e supõe que você não deva fazer. O foco está na experiência direta e na conexão intuitiva com essa realidade maior, em oposição a dogmas ou rituais estabelecidos por instituições. Então, olha bem, o Deus que exista, ele seria esse Deus da consciência, que se manifestaria através de leis do universo que ele teria criado, e a evolução espiritual seria o capítulo da sua norma. O foco, então, é esse Deus que existe e o Deus que alguma religião criou, porque ela criou junto com dogmas, com pareceres, com revelações, ditas revelações, etc, etc. E com isso você pertenceria ou a um grupo religioso, ou você teria uma crença pura numa divindade por experimentação sua. Fiquem abertos. O Deus que foi criado pelo homem no espiritualismo. Embora busque uma verdade universal, o próprio espiritualismo pode, por vezes, criar suas concepções próprias de Deus. Ele fala aqui de interpretações de mensagens mediúnicas, ele estaria falando de revelações, né? A personificação das entidades espirituais, né? Ou a atribuição de características humanas a Deus, como, por exemplo, justiça ou amor, no sentido limitado daquilo que é o amor, né? Podem ser exemplos de como Deus foi criado pelo homem dentro das experiências, das sensações, daquilo que o homem admite e se manifesta mesmo dentro de um contexto espiritualista. Por quê? Porque nesse contexto espiritualista, a partir das revelações com características do ser humano ou das necessidades do ser humano, isso configuraria uma divindade criada para o ser humano e pelo ser humano. Por necessidade de quem? Dele. Essa religião seria criada de qualquer forma por necessidade da divindade? Não sabemos. Em termos gerais, judeus, cristãos, muçulmanos adoram sempre um Deus único, mas as suas concepções e práticas religiosas podem variar. O judaísmo enfatiza a unicidade e transcendência do Deus que é Javé, que é o nome de Deus, né? Ou Jeová, e a Torá como uma escritura central, que é o livro religioso que dá a dica de tudo. O cristianismo, embora também monoteísta, já adota uma trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. A Bíblia seria a escritura sagrada principal e Jesus seria a figura central porque ele estaria apto
ele se encontraria na aptidão de dizer que ninguém chega ao Pai, que no caso é Deus, através dele, senão por ele. E o Espírito Santo seria aquele que nos assistiria para a nossa transcendência, vamos dizer assim. Eles estariam todos unidos nessa trindade estaria unida num mesmo ser, que seria a divindade total. O islamismo, com Allah em nome de Deus, como nome de Deus, enfatiza a absoluta unidade de Deus e segue o Alcorão com a escritura sagrada, com Maomé como seu último profeta. Maomé fez as leis, explicou tudo. É um pouco menos complicado que o judaísmo, um pouco menos complicado que o cristianismo, mas é um pouco mais raso. Mas eles diz que o Alcorão é uma leitura bonita, em versos, parará. Nas religiões tradicionais africanas, a figura de Deus, geralmente chamada de Deus Supremo ou Criador, é frequentemente vista como distante e inacessível aos seres humanos. Embora haja a crença de que exista um ser supremo, as práticas religiosas muitas vezes se concentram nas divindades secundárias, conhecidas como orixás, vudus, nissis, que atuam como intermediárias entre o mundo divino e o mundo humano, e eles não se ocupariam de Deus, eles teriam apenas a fé de que existe um Deus que está aí por nós. As religiões orientais já apresentam uma visão já mais diversificada de divindade, alguns com características distintas das religiões ocidentais, aliás, bastante distintas. Por exemplo, em muitas delas não há um Deus único. No hinduísmo, por exemplo, existem várias divindades, um panteão de deuses e deusas, cada um com a sua serventia, com a sua atuação e tal. Ou uma compreensão da divindade como algo imanente ao universo e a todas as coisas, mas não a caracterização do próprio Deus. No budismo, por exemplo, não existe um Deus criador, eles não se ocupam disso. Ou uma entidade suprema, como nós temos na visão ocidental. O budismo é uma filosofia e prática espiritual que foca no desenvolvimento pessoal, na busca por iluminação. Não há adoração de um ser divino. Buda, que é o fundador, não se via como um deus, né? O Buda, na realidade, nem era um deus, o Siddhartha era o fundador, mas o Buda era a iluminação, assim como Cristo é a iluminação. Então, Jesus Cristo, a figura do Jesus era o ser que era iluminado, ele era o Cristo, e o Siddhartha era o ser que era iluminado, ele era o Buda. Mas todos podiam chegar a Buda, todos podem chegar a Cristo, basta ser iluminado. Mas para iluminar tem que andar um bocado, né? Esoterismo, desvelando o oculto e o Deus interior. O esoterismo explora conhecimentos e a práticas ocultas internas, buscando uma compreensão mais profunda da realidade do divino que transcende as aparências superficiais e que não são nem sempre explicadas. No esoterismo, em geral, eles te pedem a crença na divindade, em Deus, não teorizam sobre isso. O Deus no esoterismo, o Deus no esoterismo não é uma entidade externa. Ele é uno com você, ele estaria dentro, uma realidade imanente, uma centelha divina dentro de cada indivíduo. O Deus interior é o self superior. Ele não teria uma caracterização, não seria descrito, ele seria algo do seu eu superior. A jornada esotérica é em grande parte uma busca pelo autoconhecimento, pela iluminação, pela união com essa divindade interna, ou seja, iluminação, que é vista como parte de um todo universal, em que todos poderiam chegar, e vão chegar um dia segundo os conceitos deles. Conceitos do Uno, neoplatonismo e em Soft Hour. Eu não sei como é que fala essa frase aqui, mas é da Cabala. Ou o Brahman, do hinduísmo, Então, o Uno, neoplatonismo, a In Soft Hour, Cabala, não sei se estou falando certo, e o Brahman, hinduísmo. Eu não consegui que alguém houvesse pronúncia disso aí, que eu não sei se isso aí é hebreu, hebraico. Bom, o Deus criado pelo homem no esoterismo, mesmo no esoterismo, a mente humana pode criar complexos sistemas de simbologias e rituais que, embora visem desvelar o divino, pode inadvertidamente projetar características humanas sobre ele. A gente sempre peca nisso, A hierarquia dos anjos, demônios ou deuses menores em algumas tradições, ou a atribuição de qualidades específicas ou arquétipos podem ser formas de organizar, entre aspas, o divino de uma maneira que o torne mais compreensível, aceitado, assimilado pela mente humana, mas que ainda assim é uma criação conceitual. No misticismo, muitas vezes,
eles falam que aquelas práticas para o camarada chegar no tal transe lá e fazer a união com o divino e tal, que aquilo ali são condicionantes psicológicos. E o pessoal fica achando que aquilo ali é um processo. Aquilo não é um processo, aquilo é apenas o estabelecimento de uma ativação psíquica em que você estivesse predisposto a entrar no entendimento naquela viagem lá que o cara tem que fazer, né? Então, quer dizer, as pessoas veem aquelas práticas como... Tem gente que para por ali, fica lá rezando, virado para cá, fazendo sinais, põe uma pedra na cabeça, pinta alguma coisa não sei aonde. Isso são práticas externas. O esoterismo se define como uma união com aquela coisa divina lá de cima, que é a mesma para todos, numa capacidade de meditação muito profunda em que o indivíduo estaria ligado ao seu espírito. É isso. Fora disso, eles definem muito pouca coisa. Razão e existência na filosofia. A filosofia já tem abordado a questão de Deus de diversas maneiras, desde a prova de sua existência até a análise de implicações da sua não existência. Então, argumentos filosóficos para o Deus existente. Filósofos como São Tomás de Aquino, com suas 5 vias, argumentos cosmológicos e teleológicos, tentaram provar a existência do primeiro motor imóvel ou de um design inteligente. Descartes, com seu argumento ontológico, buscou demonstrar que a própria ideia de um ser perfeito implica sua existência. Ou seja, se nós temos na nossa mente a sensação, a existência de uma perfeição, de um Deus superior, de uma coisa que criou tudo, isso provavelmente comprova sua existência porque está no cerne do nosso ser. Não sei. Esses argumentos, embora logicamente formulados, partem de premissas que podem ser debatidas e buscam um Deus que é o fundamento da própria realidade. O Deus criado pelo homem na filosofia. Os pensadores como Ludwig Feuerbach argumentam que Deus é uma projeção das nossas qualidades, as qualidades ideais para a humanidade. Para Feuerbach, argumentos aqui do livro de 1841, o homem projeta suas melhores virtudes, amor, sabedoria e poder, para fora de si, e as atribui a uma entidade divina. Existiria um Deus porque o Deus tem esses atributos. Mas Deus existindo, ele teria muitos outros atributos, não apenas esses. Esses são aqueles que nós queremos que ele tenha. Mas isso não descaracteriza que exista divindade. O que caracteriza é que nós criamos uma divindade particular para nós. E o Nietzsche, em 1882, proclamou a morte de Deus, sugerindo que a moralidade dos valores que antes eram justificados por uma autoridade divina, agora precisavam ser reavaliados e criados pelo próprio homem. Então criou-se um corpo de leis, a moral. O existencialismo, de forma geral, enfatiza a liberdade e a responsabilidade do indivíduo na criação de sentido em um universo sem um significado inerente e pré-definido por Deus. Muito bem. Psicologia. O divino como necessidade humana. A psicologia, especialmente a psicologia analítica e a psicologia da religião, exploram funções psicológicas da crença em Deus. Ou seja, ele não está dizendo que Deus não existe. Ele está observando a sua crença em Deus. Se você está realmente ligando-se a uma divindade, se essa divindade é una, se você criou um Deus na sua cabeça, se você acompanhou alguns que criaram para você e você fica lá acreditando. O Carl Jung, por exemplo, tem a teoria dos arquétipos. O Carl Jung, numa publicação que ele está se reportando aqui em 1968, mas o Carl Jung morreu muito antes, propôs que a ideia de Deus, ou arquétipo do velho sábio, o self, é uma manifestação do inconsciente coletivo, uma herança psíquica universal da humanidade. Então ele vai lá nas águas de Descartes lá, porque Descartes diz o seguinte: se nós temos a sensação, todo mundo tem a sensação de eu ser perfeito, é porque ele deve existir. Então o Carl Jung está destrinchando isso aqui, ele está dizendo o seguinte: ele existe porque ele existe pelo menos num arquétipo do velho sábio que a humanidade tem. Então com isso ele não estava dizendo que existe Deus, ele está dizendo que existe um arquétipo, mas esse arquétipo pode ser a própria estrutura de Deus. Não ficou claro. E o próprio Carl Jung, ele não refutava a ideia da espiritualidade, ele só não a proferia porque ele tinha uma religião mais voltada para a ciência do inconsciente. A busca pelo divino, então aquele inconsciente coletivo seria uma herança divina, uma herança psíquica
universal da humanidade. A busca pelo divino seria então uma necessidade inata da totalidade e significado, uma busca do self que transcende ao ego. O self está dentro do ego, né? Nesse sentido, o Deus que existe, aquele que seria real, digamos, seria a própria totalidade psíquica. E o Deus criado pelo homem seria uma forma simbólica e cultural que essa busca assume. Ou seja, existiria um Deus que era uma totalidade psíquica dentro de um inconsciente coletivo onde todos o teríamos. Agora, aquele que for criado pelas religiões seria a forma simbólica, cultural, para aquela necessidade que o homem teria naquele momento. Quando ele não tem aquela necessidade, ele descria isso, ou não cria ou não crê, que é o momento atual, que muitos são ateus. São ateus porque não são religiosos. Eles poderiam discutir uma coisa que é crer em Deus e outra que é crer naquela religião. Eles poderiam não ser religiosos e continuar crendo em Deus. Mas eles preferem quando não creem na religião, se dizem ateus. Como se o Deus estivesse preso à figura daquelas religiões. A função terapêutica da crença. A crença em um poder superior pode oferecer conforto, esperança, propósito e o senso de comunidade. Inclusive, a crença fundamenta a fé na religião, mas a fé é algo que existe independente da crença. Basta você ter uma vontade própria e crer que uma coisa vai acontecer com firmeza que você está tendo fé, a fenômeno da fé. Ela não necessariamente é uma coisa religiosa. Bom, o Deus criado pelo homem pode, portanto, ser uma construção psicológica útil para lidar com a ansiedade existencial, o sofrimento e a finitude. Estudos da psicologia positiva têm mostrado que a espiritualidade e a religião estão correlacionadas com um maior bem-estar, resiliência e saúde mental. Né? Quer dizer, uma forma de você chegar a essas situações. Exemplo, um indivíduo que encontra consolo e força em uma imagem de um Deus paternal e protetor, mesmo que essa imagem seja uma projeção de suas próprias necessidades particulares e experiências infantis, ele está se beneficiando de um Deus criado pelo homem, ou seja, uma imagem que alguém criou que teria essas qualidades, que preencheriam essa sua lacuna psicológica e lhe daria conforto. Antropologia das civilizações, a evolução da ideia de Deus. A antropologia cultural e a história das religiões revela como as concepções de Deus evoluíram junto com as sociedades humanas, diversas sociedades e civilizações, refletindo suas necessidades, estruturas sociais, conhecimento, avanços, necessidades, psicologia, do animismo ao monoteísmo. Nas primeiras sociedades, a concepção do divino frequentemente se manifestava através do animismo, onde os espíritos habitavam elementos da natureza, que eram árvores, que eram rios, que eram animais, que era o sol. À medida que as sociedades se tornaram mais complexas, surgiram panteões de deuses, aí politeísmo, né? Frequentemente personificando forças naturais ou aspectos da vida humana, deuses da guerra, deus do amor, deus da fertilidade, da colheita, etc. O monoteísmo é uma crença em um único Deus. Emergiu de certas culturas, muitas vezes associada à unificação política, à necessidade de uma autoridade central que demandava tudo, o chefe das leis e da ordem, etc. O Deus com reflexo na sociedade, ele seria o Deus criado pelo homem, evidentemente na forma como as divindades vão refletir valores, medos e aspirações de uma determinada cultura. Isso é um reflexo da sociedade. Um Deus da guerra em uma sociedade guerreira, um Deus da fertilidade em uma sociedade agrária, um Deus moralmente justo em uma sociedade que valoriza a lei e a ordem, são exemplos. A imagem de Deus é, em muitos aspectos, um espelho das próprias condições humanas. Exemplo, o deus grego Zeus, com suas paixões e falhas, refletia a complexidade e as imperfeições da natureza humana. E o Deus do Antigo Testamento, que exige obediência e estabelece leis rígidas, pode ser visto como uma projeção das necessidades de ordem e controle social daquela sociedade que emergia. Essas são claramente criações humanas, ainda que possam apontar para uma realidade maior que tentam expressar. Independente se essas criações que fazem de Deus são a partir de um Deus existente, ou de uma divindade existente, ou de uma espiritualidade existente, o fato é que se apropriaram dessas características, criaram de acordo com as suas necessidades, criaram um corpo de leis ou de dogmas, e que você às vezes não se submete. Conclusão. A distinção entre o Deus que existe e o Deus que foi criado pelo homem
é essencial para uma compreensão matizada da fé e da espiritualidade. Enquanto o primeiro se refere a uma potencial realidade ontológica, que ele existiria de fato transcendente, independente da mente humana, e que poderia ter criado não apenas o ser humano, mas criaturas muito mais espetaculares, o segundo, que é o Deus criado pelo homem, é uma projeção apenas cultural, psicológica, conceitual e de repente até menor, que não refletiria toda a pujança de um Deus. A neurociência nos mostra como o cérebro está inclinado a experiências que interpretamos como divinas. O espiritualismo e o esoterismo buscam uma conexão direta com a realidade material, a filosofia rebate a natureza e a existência do primeiro princípio, a psicologia revela as funções adaptativas, consoladoras da crença, e a antropologia então traça a evolução das imagens de Deus ao longo da história. E são apenas estudos, nada se define explicitamente sobre a sua condição de existência, exceto pela crença e pela fé. Em última análise, a busca por Deus, seja ele uma realidade objetiva, uma criação subjetiva, continua a ser uma das mais profundas e universais aspirações humanas, refletindo nossa incessante busca por sentido, conexão e transcendência. Veja bem, se você ouviu isso tudo aqui e ficou relativizado na sua crença, bobagem. Ninguém prova que você está errado e ninguém prova que você está certo. O que vale é a sua fé. A fé é algo que nós vamos falar no próximo programa. Aqui nós temos vários fatores, nós temos várias referências aqui. O Richard Dawkins, o Christopher Hitchens, o Daniel Sennett, o Sam Harris, Tomás de Aquino, William Paley, Elaine Pagels, Isaac Luria, Roger Penrose, Stephen Hawking, Leonard Modilinov, Feuerbach, Carl Jung, Newberg, Iversen, Alavi, Andakili, Nietzsche, Parchment e várias outras coisas aqui foram consultados aí por volta de, acredito que uns 70 portais e instituições diferentes. Muito bem. Então, o vídeo ficou enorme. Eu espero que você tenha gostado. Deixa seu like, deixa o seu comentário. Compartilhe esse vídeo para que mais pessoas façam digressões filosóficas. No próximo vídeo nós vamos falar de fé. Se você gostou, se isso aumentou a sua crença, se isso diminuiu a sua crença, a minha intenção era apenas trazer algo para a reflexão. Espero que você tenha feito por proveito, espero que te faça muito bem. Muito obrigado, até o próximo programa Pontuando e até lá.